Cara, uma opinião impopular sobre futebol que eu tenho é de que a Copa Libertadores, aquela mesma, a glória eterna tão almejada pelos clubes sul-americanos, ficou um tanto quanto chata nos últimos anos. E isso se a gente comparar como ela era nas décadas passadas. Bom, se a gente bate o olho na Libertadores hoje, parece que os jogos não tem mais tanta graça, não tem mais tanto entretenimento e nem mesmo tanta emoção como tinha antes. A gente não vai ver mais aquela logo antiga, clássica e icônica da Libertadores, aquele hino antigo da Libertadores que é de arrepiar, e nem aquela transmissão da Fox Sports que tinha aquela musiquinha na hora do gol. Piada caiu no Luan, a condição é legal. Eu tô contigo, craque. Olha o menino de ouro do Brasil, abriu espaço para bater. Luan invadiu, vai fazer golaço! Oi, boa noite para você ligado na Globo. A Libertadores está de volta. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Bom, eu achava que isso era uma opinião exclusiva minha. Entretanto, discuti ela com alguns amigos, eles concordaram comigo. Eu vejo gente na internet falando o mesmo que eu e também até jornalistas renomados falando sobre como a Libertadores se tornou um campeonato um tanto quanto pacato. Mas bom, como e por que a Libertadores ficou chata? É isso que a gente vai tentar explicar no vídeo de hoje e eu tô com os meus amigos Gorgs. Exatamente, Viz, vamos fazer o que você falou. E aí, ficou bom? Ah, dá pro gasto. Ô, show de bola. E também o Perna Igor pra gente explicar tudo isso aqui. É isso aí, Viz, bora lá começar mais um vídeo do Futologia e hoje eu não vou puxar a vinheta, eu vou arrastar a vinheta. Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta este partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco. Eu ia te perguntar se você tem saudade dessa intro, mas eu me liguei. Putz, mas tá falando em espanhol, pô. Ninguém viu essa transmissão em espanhol. Então, meu amigo, pra deixar um pouco mais nostálgico pra você, eu tenho uma carta na manga aqui. Só espera um pouquinho. Cadê? Ah, sim. Libertadores! Admito, eu sei que você tem saudade dessa época, de quando tudo era mais simples, mais fácil, então por que não comentar um pouco sobre a Libertadores raiz, aquela Libertadores que você tem saudade, e eu sei que você tem. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu não acredito que a Libertadores ficou chata, eu acho que ela ficou mais fácil para nós brasileiros, e já a gente explica por quê. Mas os tópicos que vamos mostrar nesse vídeo vai te mostrar que antes a Libertadores era muito mais divertida e isso você não pode questionar, né? Eu acho. Agora que eu parei pra escutar o áudio, parece que eu tô obrigando você a concordar comigo. Não é assim não, pode discordar assim, cara. Quando eu me refiro a Libertadores raiz, eu quero dizer a grande década de 2000 e 2010, o auge da Libertadores para muitos brasileiros. Bom, desde 1960 a 80, poucos times nacionais haviam ganhado esse torneio, que era dominado por clubes argentinos e uruguaios. No caso, os dois únicos uruguaios, né? Em 90 as coisas começaram a mudar. Em 2000, meu amigo, começou a arrancada de títulos brasileiros. Enfim, naquela época ainda eram liberadas grandes festas sem punições para quem soltasse fogos ou para quem usasse sinalizadores, coisas que foram proibidas tragicamente após uma morte de um garoto em uma partida da Copa. Hoje é uma coisa que a Conmebol pune quem usa, tipo o River na semifinal do ano passado, contra o Atlético Mineiro, que fez aquela linda festa e foi punido, infelizmente. Enfim, hoje em dia a Libertadores é completamente dominada pelos times brasileiros. Explicação mais pra frente do vídeo. Uma coisa que era meio dividida em 2010, por exemplo, quando times argentinos e de outros países pareciam mais ameaçadores, além dos grandes times mexicanos, que sempre eram perigosos, faziam vítimas e atrapalhavam a logística da Copa. Puta que pariu, os times tinham que atravessar o continente pra jogar em Acapulco! E eu sei que mesmo assim você sente saudade deles. Eu também sinto, todo mundo sente. Vai a qualquer jogo aleatório do YouTube aí, pesquisa, sei lá, Flamengo e América do México. Vai ter gente pedindo os times mexicanos de volta, cara, falando, nossa, que saudade, porque é normal, cara, trazia competitividade e era da hora. Eles entraram em 98 e ficaram até 2016. Os times do México, país que pertence à CONCACAF, participaram da Copa Libertadores,
principal torneio da América do Sul, que era gerido pela Conmebol. Neste período, 18 times diferentes do México estiveram na Copa. Porém, havia uma regra que caso algum mexicano chegasse a ser campeão, ninguém chegou, mas caso alguém chegasse, eles não poderiam ir para o Mundial de Clubes, já que o vencedor da CONCACAF tinha a vaga garantida. Ou seja, se o River Plate tivesse perdido a final de 2015, ele teria ido para o Mundial mesmo assim, porque o México, se for do México, não é da Conmebol mesmo. O Cruz Azul foi o primeiro mexicano a disputar uma final, em 2001. O time foi superado pelo Boca Juniors. Em 2010 foi a vez de Chivas Guadalajara perdendo para o Inter e o Tigres, como havia dito, perdendo para o River Plate. Todos esses três amargaram o segundo posto da finalíssima, da Copa. E desde a edição de 2017, a Libertadores não conta com os mexicanos. Os clubes da América do Norte não concordaram com algumas mudanças da Conmebol, como a extensão do torneio até dezembro, que ocorreu em 2017. Uma das principais ocasiões para a saída dos times mexicanos. A principal razão para a retirada desses times da competição foi o conflito de agendamento entre os calendários da Liga Mexicana com a Libertadores. Embora o tempo tenha passado e as circunstâncias tenham mudado, a FIFA erigiu uma barreira quase intransponível ao retorno desses times à Libertadores. Sabia disso? Porque se você não sabe, no Oriente Médio tem uns tal de árabes. E talvez eles estejam dispostos a pagar uma certa quantia para participar da Liga dos Campeões. Sim, pois é. E a FIFA não quer isso, cara. Em conclusão, o retorno das equipes mexicanas à Copa Libertadores parece ser um sonho desafiador e difícil de se realizar algum dia. A FIFA se preocupa em manter a ordem do futebol global e prevenir os conflitos de interesse entre as diferentes confederações, e adotou essa postura firme em relação ao assunto. Se algo for mudar, não vai ser por agora. Então, em resumo, é isso. A Libertadores perdeu sua essência. Se você quer fazer uma festa no seu estádio, pode até fazer, mas vai ter que pagar depois. E um dos maiores absurdos da Conmebol foi tentar copiar o UEFA com essa final única que eu odeio. Se você gosta, tudo bem. Mas não, a final ida e volta é melhor, admita. E é aqui que eu chamo o parceiro Perna para te explicar como que a final única pode ser um pouco prejudicial ao torcedor aqui na América do Sul. Uma reunião em Montevideo, no Uruguai, em fevereiro de 2018, mudaria o jeito com o qual conhecemos a final da Libertadores. O modelo de ida e volta que havia sido adotado pela Conmebol desde o começo da competição, em 1960, mudou através de uma reunião entre integrantes e representantes da Conmebol que decidiram adotar o estilo de final única e, convenhamos, tentar fazer uma cópia descarada da UEFA. A final única de 2019, inclusive, começou com o pé esquerdo. Isso porque quem era para receber a final seria o Estádio Nacional, que fica em Santiago, no Chile. Porém, a Conmebol teve que trocar de última hora para o estádio do Universitário, que fica em Lima, no Peru, graças a uma onda de protestos que estavam acontecendo no Chile naquele momento. Outros estádios que receberam a final, eu vou listar aqui agora para vocês. Em 2020, a final foi no Maracanã. Em 2021, a final aconteceu no Estádio Centenário, em Montevideo. Em 2022, aconteceu no Estádio Monumental, só que do Equador, em Guayaquil. Em 2023, aconteceu no Maracanã, mais uma vez. Em 2024, na última final da Libertadores, ocorreu no Estádio mais monumental, em Buenos Aires. Então, qual é o saldo final disso tudo que eu acabei de falar aqui? Primeiramente, percebam que estádios grandiosos que são escolhidos pela Conmebol para poder sediar essas grandes decisões. O Maracanã, inclusive, foi escolhido 2 vezes, 2020 e 2023. Exceto por 2020, que recebeu pouco público devido a questões sanitárias, em nenhuma dessas ocasiões, de 2019 para cá, esses estádios conseguiram atingir suas capacidades máximas. E por que isso acontece? Porque a Conmebol quer copiar a UEFA, sendo que a América do Sul é um continente totalmente diferente da Europa. A atmosfera é diferente, a logística é diferente, tudo é diferente. A logística aqui é mais difícil, porque a Europa é um continente pequeno, enquanto a América do Sul é um continente que tem uma das maiores áreas territoriais dentre os continentes que temos aí no planeta Terra. E segundamente, o poder aquisitivo do sul-americano é muito menor que o do europeu. Se para os brasileiros, em 2022, por exemplo, já foi dificílimo viajar para o Equador, quem dirá para um argentino que chega na final, ou então um chileno que não ocorreu ainda, um equatoriano, enfim, fica muito difícil de poder acompanhar seu time do coração desse jeito. E ainda mais a Libertadores, que é um torneio que mexe com o coração de milhões de sul-americanos. E aí fica a grande questão. Será que as finais, como conhecíamos antes, ainda tem esperança de voltar? Ou então esse já é um formato consolidado? Os
times mexicanos, como vocês sabem, eles eram algozes dos brasileiros várias vezes, como por exemplo em 2015 o Inter foi eliminado pelo Tigres, em 2007 o Flamengo foi eliminado pelo América, e também tiveram outros duelos tensos, como por exemplo 2013, onde o Tijuana quase tirou o Atlético Mineiro, mas tinha São Vítor lá para salvar o Galo. 2016 foi o último ano dos mexicanos na Copa Libertadores e nesse mesmo ano aconteceu algo aqui no nosso futebol, no Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, antes as 4 primeiras vagas do Brasileirão, né, os 4 primeiros colocados, tinham vaga na Libertadores. Os 3 primeiros iam direto para a fase de grupos e o 4º colocado ficava na pré-Libertadores. Isso sem contar campeões de outras Copas, né? Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil davam vaga direta na Libertadores para o campeão. Mas em 2016 aqui no Brasileirão foi aplicado o tal do G6. O que é o G6? Antes era G4, agora é G6. São 4 vagas diretas na fase de grupos para os 4 primeiros colocados, enquanto o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E cara, e ainda também tem essa regra de, por exemplo, se o campeão da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou da Sul-Americana ficar entre os 4 primeiros, vai aumentando o grupo qualificado para a Libertadores, né? E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar é que o ponto dos brasileiros dominarem tudo. E cara, não me leve a mal, eu sempre gosto de viver o meu país no topo, mas tem vezes que fica chato. Para vocês lembrarem, em 2022 a gente chegou a ter 9 brasileiros, né? 9 brasileiros é praticamente certo que vai dar Brasil, é praticamente certo que a gente vai ter uma Copa do Brasil 2 a partir das quartas de finais, entende? Outro dado aqui é que, por exemplo, a Argentina é a maior campeã da Libertadores, inclusive é um motivo deles ficarem se gabando horrores, né? Como se fossem os maiorais, né? Eles têm 25 Libertadores. Até 2017 esse número era de 24, né? Nos últimos anos apenas uma vez a Argentina conquistou a Libertadores. Enquanto em 2017 o Brasil também ali, ele tinha cerca dos seus 18, né? Se eu não me engano era 18 Libertadores. Hoje o Brasil tem 24 e provavelmente vai empatar com a Argentina nesse ano. Cara, eu sempre gosto de... A gente, como bom brasileiro, a gente gosta, né, de ver a Argentina perdendo um pouco de espaço, né, a gente superando a Argentina. Mas, cara, não é só a Argentina que a gente tá falando nesse quesito, né? Na Libertadores, vale lembrar que disputam todos os países da América do Sul, né? E, cara, antes o brasileiro, né, o time brasileiro, ele penava para ganhar de um equatoriano, de um paraguaio, né? Por exemplo, se tivesse, sei lá, um Emelec Flamengo, né? Vou pegar de exemplo ali 2019, né? 2019 a gente teve Emelec Flamengo nas oitavas de final. Cara, o primeiro jogo deu um Emelec e o Flamengo foi pro estádio do Emelec com medo, né? Com incerteza de que venceria, né? O São Paulo contra o Atlético Nacional em 2016 foi assim também, né? Aquele clima lá em Medellín era absurdo, né? Era um clima totalmente hostil para o time brasileiro que ele não ficava muito à vontade, né? Eu me arrisco a dizer que até mesmo a altitude já foi mais ameaçadora para os times brasileiros, né? Hoje a gente fala, né, que se tem na altitude vai ser difícil, mas cara, a verdade é que o time brasileiro geralmente vence lá, né? Antes a altitude era muito mais imponente, dava mais medo, sabe? Então não é só a Argentina. O brasileiro ele sentia medo de jogar contra o Olímpia lá no Paraguai, sentia medo da Universidade de Chile lá em Santiago, sentia medo de quem mais? De jogar na altitude contra o Bolívar. Hoje já não tem mais. Hoje o Brasil simplesmente dominou a Libertadores. Fazendo um grande resumo da parte do Vise, hoje os times estrangeiros não dão mais medo quanto antes, e você consegue perceber isso. Lembra quando o Jorge Wilstermann apareceu em 2017, conseguiu fazer umas graças, umas vítimas? Pois bem, hoje é uma equipe que não dá muito trabalho. Na verdade, não dá nenhum trabalho. Centeno, hoje capitão do time. 1-0 pro Wilstermann. E o segundo! Claro, ainda hoje no presente tem muito brasileiro sendo eliminado para times como o Corinthians caindo pro Barcelona, Flamengo caindo pro Olímpia em 2023 e etc. Mas eles não dão tanto trabalho quanto eles já deram. Hoje o nosso Fortaleza bate de frente com o River Plate, cara. Você duvida? E é claro que é mérito do Fortaleza, né? Com uma gestão maravilhosa. Mas eles não dão nenhum trabalho quanto antes, quanto já deram. O principal time fora do Brasil que os brasileiros ficam de olho é o River Plate, que sempre leva uma sova. Aquele 3-0 com gols do Daverson, meu Deus do céu, deve doer até hoje nos argentinos. Corto nunca pode ser anunciado, porque
Um dos motivos para essa grande crescente do futebol brasileiro foi o fato do futebol brasileiro ser hoje muito mais rico que qualquer outra nação da América do Sul. Contratações como a do Vitor Roque é inimaginável de um time do Uruguai, por exemplo. Levando em conta que o Suárez foi pro Nacional, naquela época por estar velho, né? E o fator de ser o seu ex-clube. Enfim, um estudo divulgado mostra que o Flamengo figura entre os 30 clubes mais ricos do mundo, intitulado de Football Money League. A pesquisa, que está na sua 28ª edição, considera receitas recorrentes dos clubes. Isso é uma coisa que você pode ver muito argentino choramingando. O futebol argentino hoje sai uma crise. Para quem não sabe, todo dia tem um argentino falando que queria que a Liga Argentina fosse mesmo modelo que o Brasileirão, já que eles vivem no retrógrado apertura e clausura. Com uma Copa Nacional michuruca, que não paga nada, e incríveis 2 Supercopas Argentina. Sim, 2, que são meio confusas, aliás. Enquanto isso, a Copa do Brasil dá uma premiação que contorna os 70 milhões de reais. É uma loucura. Mais triste ainda é saber que, infelizmente, mesmo com tudo isso a favor, a nossa CBF é uma vergonha quando se trata de seleção, e não só de seleção, né? Quando o assunto sai de clubes e passa ao seu geral, né? A CBF é uma vergonha hoje. Tanto é que na seleção é pato da Argentina. Sim, a gente viu muito para ver a Argentina superar o Brasil em número de vitórias. Alguém derruba essa CBF, pelo amor de Deus. E cara, quando a gente vê a galera falando, né, eu acabei de falar que a gente tem uma Copa do Brasil 2 na Libertadores, não é exagero nenhum, é só você ver as finais, cara. Desde 2018, só em 2018 e em 2023 a gente não teve uma final entre 2 brasileiros, né? Em 20 foi Palmeiras e Santos, 21 Palmeiras e Flamengo, 22 Flamengo e CAP, 24 Botafogo e Atlético Mineiro. E, cara, a Libertadores antes, igual eu citei anteriormente, o time brasileiro ele tinha medo, né, de jogar em outros países. Hoje já não é bem assim, né? É um caso ou outro que a gente tem de eliminação diferente no Brasileirão, na Libertadores, perdão. Como, por exemplo, o Flamengo contra o Olímpia em 2021, que surpreendentemente o Flamengo jogou muito mal e perdeu pro Olímpia, né, lá no Paraguai. Só que, cara, a Libertadores era fazer um campeonato continental e ela se encaixava nisso antes, né? Você batia o olho num time equatoriano mediano e via que ele podia ganhar a Libertadores, né? A LDU ganhou em 2008, o Del Valle chegou na final em 2016, metendo medo em todo mundo, né? Só que agora a gente não vê isso, né? A gente consegue sentir no máximo um medo ali do River Plate, nem Boca Juniors mais, né? Inclusive, isso aqui é uma outra pauta que a gente pode até falar em outro vídeo, que é o declínio do futebol argentino, né? O futebol argentino está vivendo uma crise gigantesca e isso é um dos principais fatores da Libertadores tá favorecendo os brasileiros, né? Que os argentinos eram os principais rivais, são os maiores campeões e agora os brasileiros estão dominando tudo e os argentinos estão em crise. Então é complicado, né? Novamente aqui, ó, eu não tô falando que eu torço contra os brasileiros, mas eu acho que era muito mais intrigante, né? Tinha mais entretenimento na Libertadores quando, por exemplo, um Flamengo contra... Deixa eu pensar um time aqui. A América de Cali, né? Daria medo, né? Hoje a gente sabe que não é mais assim e é chatinho isso. Me desculpa. A Conmebol parece que nunca acerta. Com decisões erradas, controvérsias e corrupção, a Conmebol consegue ser um acúmulo de erros e controvérsia. Em meio a grandes casos de racismo por muito tempo na competição, o presidente da Conmebol ainda solta uma frase comparando o Brasil a um primata, como se fosse um deboche ou algo do tipo. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. E é muito questionável a atuação da Conmebol nos casos de racismo na América do Sul. Parece que ela está dando uma pena mínima, que com certeza deve ser maior. E mesmo assim, depois do caso do jogador sub-20 do Palmeiras contra o Cerro Porteño, parece que ela dá a entender que, eu tô tentando limpar minha ficha, não sei o quê, mas ela não consegue se ajudar. A federação também tem ligação com corrupção. Novidade, né? O presidente da Conmebol já foi denunciado por corrupção também. Esse tipo de coisa só mancha a cara do futebol sul-americano. Vergonhoso.
Talvez tenha sido um exagero tudo que a gente falou nesse vídeo, mas a gente apresentou vários fatos, curiosidades e dados que levam a gente a analisar uma coisa, de que a Copa Libertadores antes ela tinha um pouco mais de graça. Parece que ela perdeu a atmosfera tendo uma final única, parece que ela perdeu a graça quando só brasileiros conquistam o campeonato, e parece que ela se tornou um campeonato sujo junto dessa instituição suja que é a Conmebol, como o Gorgs comentou. Outra coisa ali que eu comentei na minha parte no meio do vídeo é a crise do futebol argentino, tendo em vista que os argentinos eram os grandes adversários do brasileiro, né? Muito brasileiro gostava de ganhar da Argentina, gostava de enfrentar time argentino na Libertadores, porém ultimamente nem tá tendo tanta graça, né? E isso se deve muito à crise do futebol argentino, que, como eu comentei, a gente pode trazer um vídeo abordando isso, mas já tem um vídeo sensacional no YouTube do canal Peleja, eu recomendo porque os caras são fera. Mas é isso, o Futologia cumpriu a sua parte no seu vídeo e mostrou para vocês a nossa opinião sobre como e por que a Libertadores está se tornando um campeonato levemente sem graça. Se você quiser que a gente continue trazendo esse vídeo, se inscreve e dá like para dar uma força, também compartilha com amigos que gostam de futebol e também, se quiser, comenta aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que a gente faz um mini doc tranquilo para vocês. Por hoje é isso, um abraço a todos e obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Valeu! Futologia, energia que vibra, na frequência certa nossa alma se equilibra, o poder do saber que nos contagia. Futologia, nossa alegria, nossa companhia. Futologia, vibrando com a eternidade, desbravando o desconhecido em pura liberdade. Futologia, somos a chave da vida.